Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós, por Tua graça, hoje vamos iniciar mais uma série. Ó Deus, uma série focada nas parábolas que Jesus contou durante o Seu ministério aqui em terra. Pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, nos auxilie por meio do Teu Santo Espírito, não somente hoje, Senhor, mas durante toda essa série. Ser com cada pregador, Senhor, ser com cada um que escuta, de tal forma que nós possamos amar mais a Cristo, entender melhor o Teu Evangelho e colocar tudo isso em prática para a glória de Deus. Esteja conosco hoje, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, parábolas de Jesus. Com a graça de Deus, nós vamos iniciar mais uma série aqui na Igreja Presbiteriana do Vale. Mas antes de adentrarmos de fato nos detalhes e no estudo de uma parábola específica que acabamos de ler, creio que seja fundamental, primeiro, nós definirmos alguns conceitos que a gente precisa ter em mente antes de ir ao texto sagrado. Afinal de contas, o que são parábolas? Por que Jesus falou por meio delas? E qual o propósito delas para nós hoje? Será se tem alguma relevância? A verdade é que a palavra parábola, ela é usada 48 vezes no Novo Testamento, sendo todas elas nos evangelhos sinóticos, a saber, Marcos, Mateus e Lucas. Jesus utiliza essa palavra em alguns momentos, e o que significa ela, literalmente, é colocar de lado, querendo desta forma manifestar uma comparação entre duas coisas, a fim de se produzir uma verdade fundamental que está presente nas duas. Portanto, isso é que é uma parábola. Como é que se forma uma parábola? Através de elementos simples do dia a dia, coisas que acontecem em nossa vida, coisas que o povo sabe que ocorre no cotidiano com cada um de nós. Portanto, elas são fáceis de serem compreendidas. Você consegue entender uma parábola, ou pelo menos a história da parábola, facilmente. Mas não nos enganemos, porque Jesus, de certa forma, deu a entender que, embora a história das parábolas fossem públicas para todos, a interpretação das parábolas era algo privado, era para poucas pessoas, em específico, os seus discípulos. Olha o que o texto de Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12 diz: a vós outros, Jesus está falando aos discípulos, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para ele. Portanto, a parábola é algo privado para os discípulos de Cristo entenderem. E é por isso que afirma John MacArthur que as parábolas de Jesus tinham um propósito duplo claro. Elas escondiam a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, que se consideravam sofisticadas demais para aprender algo dele, enquanto a mesma parábola revelava a verdade às almas ansiosas que tinham a fé de uma criança. Aquelas pessoas que tinham fome e sede de justiça. A aplicação contemporânea, meus irmãos e minhas irmãs, das parábolas continua vigente, uma vez que coisas comuns continuam a acontecer no dia a dia. E nós ainda precisamos escutar sobre exemplos a serem seguidos e há verdades espirituais a serem compreendidas. As parábolas são muito relevantes para nós hoje. E nós vamos começar, como nós lemos no texto, com a parábola do bom samaritano. Uma parábola muito famosa, se não a mais famosa que Jesus contou. Essa parábola contém uma mensagem poderosa, mensagem esta que impactou séculos, milênios do mundo conhecido, transformando a ética do mundo. Que mensagem poderosa é essa? É que a misericórdia dos céus promove a misericórdia da terra. A misericórdia que emana, que se origina dos céus, de Deus, ela intensifica a misericórdia que os seres humanos têm uns para com os outros. E a pergunta que eu faço ao texto é: de que maneira isso acontece?
Como é que funciona essa questão da misericórdia de Deus impactando a misericórdia que nós temos dos seres humanos? Eu elenquei 3 respostas para nós estudarmos aqui, de acordo com a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, do verso 25 ao 28, nos livrando da justiça própria. Desta forma, nós entendemos que a misericórdia de Deus promove a misericórdia na terra. Como é que o texto começa, irmãos? Nós lemos no verso de número 25, que certa vez, em uma ocasião, uma pessoa se levantou. Isso aparentemente é algo normal para a gente e nós não conseguimos, com os olhos contemporâneos, compreender o que está acontecendo aqui na verdade. O que estava acontecendo, se olharmos para o contexto e as palavras que foram ditas anteriormente, vamos perceber que Jesus estava ensinando um grupo. Dessa forma, era natural na cultura judaica todos os alunos se sentarem, enquanto o rabi, o mestre, ficava de pé lecionando. Então, no meio do ensino de Jesus, Lucas aqui nos diz que certa vez, nessa ocasião, uma pessoa se levanta no meio desse estudo, interrompendo o que Cristo estava falando. Que pessoa é essa? Nós lemos que é um perito na lei, uma pessoa que tem amplo conhecimento das Sagradas Escrituras, a saber, o Antigo Testamento e, de maneira específica, os 5 primeiros livros, a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, como nós costumamos chamar. Essa pessoa se levanta, interrompe Jesus e então pergunta algo para Cristo. Mas o curioso é que Lucas não deixa passar batido a intenção do coração deste cidadão. Ele não queria fazer uma pergunta para Cristo querendo aprender, ou como se tivesse alguma dúvida. Essa pessoa quer pôr Jesus à prova. Essa pessoa quer testar a Jesus Cristo. Você se lembra quando você estudava no colégio, daqueles seus colegas que faziam perguntas aos professores? Perguntas que eles sabiam as respostas, mas faziam questão de fazer, ou para provar o seu professor, ou para promover o seu conhecimento, mostrar que sabe mais do que os outros. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse texto. Essa pessoa quer ganhar pontos com Jesus, quer mostrar que sabe, que tem conhecimento, mas as coisas não vão sair bem do jeito que ele quer. Qual é a pergunta que ele faz? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele começa chamando Jesus de mestre, o que caracteriza Jesus de fato, porque ele estava lecionando enquanto as pessoas estavam sentadas escutando o seu ensino. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Perceba aqui um enfoque de salvação pelas obras. O que é que eu posso fazer para conquistar os céus? O que é que está ao meu alcance? Eu que tenho conhecimento das Escrituras, eu que sei o que está escrito na Palavra de Deus, me diga. Ele está colocando Jesus à prova neste momento. Mas a resposta de Jesus, irmãos, é fantástica. Na verdade, em forma de pergunta. 2 perguntas, na verdade. Primeiro, Jesus pergunta o que está escrito na lei. O verso de número 26. Ou seja, ele dialoga na linguagem desse perito na lei. Eu sei que você sabe o que está escrito, então me diga o que está escrito na lei. E depois ele mostra a sua autoridade sobre a interpretação da lei. Jesus fala como você a interpreta, como você lê o que está escrito na lei. Me diga. E então no verso de número 27, ele responde dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele cita um texto que foi conhecido por nós há pouco tempo atrás no estudo de Tiago, na série que nós tivemos aqui na nossa igreja. Ele cita primeiro o texto de Deuteronômio capítulo 6, a famosa Shema, uma confissão de fé dos judeus repetida 2 vezes por dia, como se fosse uma reza. Todos os dias os judeus fazem isso. Ame o Senhor teu Deus. E depois ele também cita um texto de Levítico, capítulo de número 19, verso 18, de maneira específica,
onde afirma que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tiago também fala um pouco sobre isso. É a lei do reino, a lei régia, amar o próximo como a si mesmo. Então ele mostra o que está escrito na lei para Jesus. E Jesus responde de maneira muito inteligente. Verso de número 28. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aqui nós olhamos para o texto e pensamos, será então que Jesus está defendendo a salvação pelas obras? Faça isso e você viverá. É lógico que não, irmãos. Cristo sabe que a salvação não vem pela obediência à lei, pelo aquilo que nós podemos produzir. Ele então mostra um tom de ironia aqui no texto. É como se ele dissesse, você está certo, isto está escrito na lei. Cristo não está falando que isso dá a vida eterna. Cristo está concordando que isso está escrito na lei. Mas aí Cristo fala, faça isso e viverá. Mas tente obedecer para você ver se consegue. É impossível para o homem conseguir a vida eterna por meio da obediência. Cristo é muito enfático em todo o seu argumento posterior. E nós vamos ver isso com contundência em seguida, irmãos. Mas por ora, creio que seja importante nós darmos uma pausa neste momento e fazer algumas perguntas de aplicação, algumas perguntas que nós precisamos ter em mente, a fim de que Deus possa ser conhecido por nós nesta noite. A primeira pergunta que eu quero que você medite é a seguinte: o que fazer para herdar a vida eterna? Nos enganamos quando achamos que essa pergunta foi exclusiva deste cidadão a Cristo, porque não foi. Esta era a pergunta por trás de todo o questionamento de Nicodemos em João capítulo 3. Esta era a pergunta que o jovem rico fez a Cristo. E eu creio que esta é a pergunta que cada ser humano, ainda que de maneira implícita, faz. O que eu posso fazer para conquistar os céus? Nós temos isso dentro de nós, temos esse desejo de, por nossas próprias conquistas, nossos próprios desempenhos, receber o favor de Deus. E achamos que isso por vezes está restrito à nossa vida anterior, antes de conhecer Jesus. Mas isso é um engano. Por vezes nós que já somos cristãos passamos pela mesma experiência. Tudo depende daquilo que eu conquisto. Tudo depende do quanto eu leio a Bíblia, do quanto eu oro, do quanto eu obedeço a Deus. Se eu deixo de fazer isso, eu já estou jogado no inferno. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. É graça, meu irmão. Não é pela obediência à lei. Não é pelas suas conquistas, pelos seus desempenhos. É pela conquista de Cristo na cruz do Calvário. É pelo desempenho do Messias naquele maldito madeiro que eu e você temos a vida eterna. Não podemos não ser um perito na lei. Podemos não ser o maior conhecedor das Escrituras. Mas uma coisa precisamos ter certeza. A nossa confiança tem que estar em Cristo e na sua graça. Porque dessa forma teremos a vida eterna. Mas não podemos, por outro lado, jogar a lei no lixo, como alguns o fazem. A lei, ela reflete o caráter de Deus, um caráter perfeito, portanto não pode ser ignorada. A lei é importante, a lei é perfeita. O problema somos nós, que não somos perfeitos. O problema somos nós, que devíamos expressar o caráter de Deus e não expressamos. Então, como brilhantemente conclui Charles Spurgeon, não nos esqueçamos que aquilo que a lei exige de nós, o Evangelho cuida de nós, de em nós produzir. Portanto, descanse no Evangelho, meu irmão. Descanse em Cristo, porque se a lei requer perfeição e você não tem, saiba que por meio do Evangelho, Cristo comunica essa perfeição e essa justiça a cada um de nós. Basta nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. Dessa forma Deus será glorificado.
Em segundo lugar, saiba que o Evangelho também é para você orgulhoso. O Evangelho também é para você soberbo. Cristo podia muito bem aqui ter parado o seu ensinamento quando este homem interrompeu. Cristo poderia ter dito depois dele ter falado: você não tem parte no reino de Deus, você está equivocado, você está me colocando à prova, você acha que é mais conhecedor do que os outros, você se acha melhor. Mas não foi isso que Cristo fez. Cristo demonstrou graça com este homem orgulhoso, este homem soberbo que estava testando ele. E da mesma forma Ele faz com cada um de nós hoje. O Evangelho também é para você que tem dificuldade em pedir perdão. O Evangelho também é para você que tem motivação errada em seu coração quando busca o Senhor. O Evangelho é para você soberbo, que se acha melhor do que os seus irmãos. Deus quer quebrar o seu coração, meu irmão, hoje. Então escute o Evangelho da graça e saiba que é nosso papel testemunhá-lo, jogando fora todo o orgulho, jogando fora toda a soberba, para que de fato possamos ser mais parecidos com o Senhor. Além disso, outra lição importante é que nós também precisamos tratar com misericórdia os religiosos. Este homem era um religioso e Cristo não jogou ele fora. Por que nós poderíamos fazê-lo? Não podemos fazer isso. Devemos ter graça, misericórdia dessas pessoas também, porque afinal de contas, elas também precisam do Evangelho. Façamos isso para a glória de Deus, irmãos. Em segundo lugar, a misericórdia de Deus promove a misericórdia terrena, nos afastando da religiosidade. Antes nos afasta da justiça própria, do senso de justiça que cada um de nós tem. Mas isso também é verdade no verso 29, nos afastando da religiosidade. O verso 29 diz o seguinte, gente. Observe o texto, que o homem, depois de perceber a ironia de Cristo, depois de perceber que é impossível se salvar pelas obras, sabendo que estava errado, ainda assim ele tenta se justificar. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus novamente. O que foi que dessa vez ele disse: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Novamente Lucas não deixa passar batida a intenção dele. Ele quer se justificar no momento que está perguntando essa questão para Jesus. Ele esquece o texto de Deuteronômio, capítulo número 6, a Shema, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração. E agora se concentra em uma palavra somente do texto de Levítico 19, verso 18. A palavra próximo. O que significa próximo? Quem é o meu próximo? É isso que este homem queria saber. Mas para entendermos essa pergunta corretamente, precisamos estudar um pouco o contexto na qual ela foi feita. Era algo polêmico naquela época saber quem era o próximo. Existia um debate grande entre os estudiosos judeus, que na verdade eles queriam saber qual a extensão do amor ao próximo. Até que ponto, qual limitação que eu devo ter ao amar alguém? Será que são somente os judeus? Será que é somente a minha família? Ou será que são todas as pessoas, os estrangeiros e tudo mais? Comenta um homem por nome de Eckhard Schnabel, um erudito em fontes judaicas. Ele diz o seguinte: a maioria dos intérpretes rabínicos judeus entende que a palavra se refere aos demais israelitas, aos concidadãos, ao passo que os estrangeiros e os samaritanos estão explicitamente excluídos. Olha o texto de Levítico capítulo 19, verso 18. O texto diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. À primeira vista, dá uma ideia aqui de que o amor é somente para o próprio povo, para os judeus.
Mas se observarmos o contexto, o verso de número 34, ainda de Levítico, capítulo de número 19, vamos ver a seguinte frase: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. E aí vem: amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, o texto é claro, irmãos. Ele dá a entender que o amor deve não somente se limitar ao próprio povo, não somente aos judeus. E Cristo vai demonstrar isso em seguida, de maneira muito clara para nós, mostrando que os judeus viviam num mundo circular. O que importava era quem era judeu, o que importava era a pessoa da sua família, quem tinha descendência judaica, mas o estrangeiro estava excluído. Como é que Cristo vai lidar com isso? Ele conta uma parábola, irmãos. Agora vamos entrar de fato na parábola. No verso de número 30, Jesus responde a pergunta contando uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Não sabemos quem era este homem. Nós não sabemos se esse homem era rico, era pobre, estava limpo, estava sujo, se era branco, se era preto. Nós não sabemos nada, se ele era judeu, se ele era samaritano. O texto não nos diz. O texto afirma que era um homem, um ser humano, que saiu da cidade de Jerusalém em direção à cidade de Jericó. Era uma estrada de aproximadamente 24 a 27 quilômetros. E esta estrada era perigosa. Era conhecida no mundo antigo como o caminho de sangue. Porque era normal, era comum assaltantes se esconderem por trás de rochas enormes e também em cavernas que tinham na região. Até hoje é possível perceber isso através de fotos daquela estrada. Então era algo comum que Jesus está contando aqui. Uma parábola tem disso, algo comum que o povo compreende. O que é que aconteceu com este homem? Este homem, ele foi desnudado, ele foi despido, foi agredido fisicamente e por fim abandonado, semi-morto. E aí quando ele está completamente perdido, nós temos aparentemente uma luz no fim do túnel. O versículo de número 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E aí pensamos, aí vem um servo de Deus, aí vem um homem religioso, responsável pelas coisas no templo, sacrifício. Este homem certamente vai amar o próximo. Este homem vai cuidar do necessitado. Mas o texto diz que ele o viu e depois passou para o outro lado. Depois vemos um levita se aproximando, este que era responsável pela organização do templo. E pensamos, aí vem um servo de Deus. Desta vez este homem vai se importar com o necessitado. Mas ele não faz isso. Ele vê o homem e passa pelo outro lado. Alguns podem pensar, Lucas, eu acho que eles estavam com medo, porque na verdade a própria lei descreve que se um sacerdote tocasse num morto, esse sacerdote ele seria suspenso de suas atividades no templo. Esse sacerdote teria que pagar o funeral dessa pessoa e por fim ficaria impuro. Então certamente o sacerdote e o levita eles viram, pensavam que o cara estava morto e então meteram o pé. Mas isso é enganoso, irmãos. Naquela época, as estradas não eram tão largas como são hoje. Eram estreitas. Talvez esses homens aqui passaram a poucos metros, ou quem sabe centímetros do corpo deste necessitado. O texto fala que eles o viram, fitaram os olhos no semi-morto, no necessitado. E então escolheram não ajudar o próximo. Escolheram não amar como deveriam amar. E aí pensamos, ora, se um religioso não faz isso, quem é que vai fazer? E o texto por fim vai dizer, as parábolas, irmãos, são fantásticas, porque no fim das parábolas é que na verdade nós encontramos o grande impacto dela, uma estratégia que o autor ou o escritor tem ao nos comunicar. Verso de número 33,
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, esta é a mesma expressão que foi usada para o sacerdote e para o levita. Quando ele o viu, será que agiu igual a esses religiosos? Não. Ele escolheu ter piedade do necessitado. Um samaritano teve piedade do necessitado, mas não os religiosos. O que foi que ele fez? Ele se aproximou. Verso 34, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Essas duas coisas, o vinho e o óleo, eram elementos medicinais utilizados naquela época, uma vez que a medicina não era tão desenvolvida como era hoje. Este homem toma cuidado dessa pessoa, cuida do necessitado. E por fim, o texto nos diz que ele coloca este necessitado sobre o seu próprio animal. Isso indica que ele começou agora a andar a pé, carregando o animal e o necessitado em cima deste animal. Ele está se sacrificando por ele. O texto diz que ele levou para uma hospedaria, para uma pousada, e ali cuidou dele. Nós podemos concluir que ele passou a noite cuidando, porque o verso seguinte vai dizer que no dia seguinte, ou seja, ele passou a noite cuidando. O que é que ele fez na manhã seguinte? Ele deu 2 denários ao hospedeiro. 2 denários eram 2 dias de trabalho ali na região de Israel, de Jerusalém, onde estava situado. E significavam mais ou menos 1 mês ou 2 meses de hospedagem em um lugar daquela época. Portanto, era muito tempo que este necessitado tinha para se recuperar de suas feridas. Afinal, ele estava quase morto, estava semi-morto. 1 mês ou 2 meses era mais do que suficiente, presumo eu. Mas o texto não para por aí. Ainda assim, para finalizar, ele fala para o hospedeiro: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O que está acontecendo aqui é algo muito curioso, porque esse povo não era tão desenvolvido financeiramente como nós o somos hoje também. Portanto, se um homem ficasse em dívida, se ele passasse mais do que 1 mês ou 2 meses para se recuperar nessa pousada, o seu pagamento só poderia vir de uma forma: a escravidão. Portanto, o que é que o samaritano está fazendo? Está livrando este necessitado de uma possível escravidão. Está libertando este homem desta maldita possibilidade. Ele fez muito mais do que esses religiosos. Mas novamente é importante darmos uma pausa, irmãos, para pensarmos em 2 coisas rápidas acerca desse texto. Em primeiro lugar, naturalmente, não existem limites para o amor cristão. Nós precisamos ter isso em mente. Não existem limites para o amor cristão. É muito fácil delimitar um grupo específico que nós escolhemos para amar. Mas pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente são excluídas do nosso meio. Será que deve ser assim? Eu creio que o ensino de Jesus é muito claro. Abandonem as suas bolhas religiosas e amem o próximo como a si mesmos. Parem de tanta hipocrisia. Amem os seus inimigos. Aqui há algo muito interessante acerca dos samaritanos que nós precisamos ter em mente. Quem são os samaritanos e por que Jesus os citou, irmãos? Os samaritanos, precisamos saber, eles não se batiam com os judeus. Eles tinham ódio dos judeus e os judeus tinham ódio dos samaritanos. A pergunta é por quê? Onde isso começou? Existia um tempo, meus irmãos, em que o povo de Deus estava com um reino dividido. Existia o reino do norte, que tinha a capital Samaria, daí vem o nome samaritano. Existia o reino do sul, que tinha a capital Jerusalém, que era formado basicamente pela tribo de Judá, daí vem o nome judeus. O que foi que aconteceu? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram levados cativos em juízo que Deus executou sobre eles. O reino do norte levado pelos assírios, então quase destruídos, e o reino do sul levado pelos babilônios. O que foi que aconteceu? Os assírios praticamente destruíram Samaria
quase todos os habitantes, sobrando apenas alguns. E estes homens que sobraram se casaram com mulheres de outras de Gerazim. Esse templo ficou lá durante muito e muito tempo. Até que, em meados de 128 a.C., os judeus os destruíram. Destruíram completamente este templo. Isso provocou ira da parte dos samaritanos, que passaram mais de 100 anos maquinando uma vingança contra eles, a qual aconteceu entre 6 e 9 a.C. Que foi que os samaritanos fizeram contra os judeus? Eles profanaram o templo que tinha em Jerusalém, para evitar que os judeus celebrassem a Páscoa, a festa mais importante para eles. O que aconteceu? Simon Kistemaker, o homem diz que eles profanaram essa área, fazendo ou espalhando ossos humanos pelo templo todinho que os judeus tinham. Portanto, ali ficou de maneira impura, indisponível para a celebração da Páscoa. Perceba, foi entre 6 e 9 a.C., o que nos leva a concluir naturalmente que a tensão entre judeus e samaritanos estava no seu ápice quando Cristo nasceu. A pergunta, portanto, do perito na lei acerca deste amor tem uma resposta impactante da parte de Jesus. Não é o judeu que é o herói da história, embora Cristo fosse judeu. Não é o religioso sacerdote ou levita que é o herói da história. É o samaritano, aquele que não gosta da palavra de Deus, só adota 5 livros, coincidentemente, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. O herói é o samaritano. Isso é o equivalente, irmãos, para hoje em dia, um cristão escutar que o herói da história é um muçulmano, que adota uma pequena parte da Escritura, ainda que muito pequena mesmo. E então ele se torna o herói da ética, um muçulmano. Será se é fácil escutar algo desse tipo? É lógico que não. Mas Cristo não está defendendo que o samaritano tem razão. Nem está dizendo que são os judeus. Nem eu, longe disso, estou dizendo que os muçulmanos têm razão contra esse ódio histórico que tem dos cristãos. Não é isso. O texto simplesmente quer nos comunicar uma coisa simples. É impossível ser salvo pela lei. Não importa se você é judeu, se você é samaritano. Não importa se você se acha cristão ou se você é um muçulmano ou qualquer outra coisa. A salvação vem pela graça. E essa misericórdia dos céus que promove a misericórdia na terra. Então, saiba que o fato de você frequentar uma igreja não te torna um cristão verdadeiro. Não adianta você saber que é um sacerdote, não adianta você saber que é um levita e achar que é melhor do que os outros. Você não é melhor do que os outros por causa disso. Podemos facilmente substituir os termos sacerdote e levita por pastor e diácono, e a verdade do texto continua substancial para a gente. É lógico. Então nós precisamos mais do que isso. Precisamos mais do que vir ao culto, do que escutar pregações, do que cantar louvores belos ao Senhor. Nós precisamos ser nascidos de novo, meus irmãos. Esta é a conversa que Cristo teve com Nicodemos em João 3. Um homem que era o profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Um homem que fazia parte da mais alta corte dos judeus na época. Ainda assim, um homem que não tinha conhecimento verdadeiro de Deus. Nós precisamos ser nascidos de novo. Somente dessa forma poderemos enxergar quem nós somos de verdade. Só dessa forma poderemos compreender quem Deus é de verdade. E por fim, somente através da regeneração, do novo nascimento, é que saberemos quem é o nosso próximo e por que devemos amá-lo. Por fim, verso 36 e 37, a misericórdia de Deus promove a misericórdia da terra, nos movendo à obediência. Verso de número 36, depois da parábola ser contada, Jesus faz uma pergunta, novamente uma pergunta, para que este homem reflita. A pergunta é a seguinte: qual destes 3, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, você, judeu, acha que foi o
próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Perceba como Cristo é genial. Cristo não quer saber quem é o próximo. Cristo não quer perder seu tempo em saber quem é que ele deve amar. Cristo muda o enfoque. O importante não é quem é o próximo, é de quem eu sou o próximo, de quem eu sou um irmão. Essa é a questão fundamental que Cristo quer que este homem pense. E então ele fica completamente envolvido com a pergunta, com a conclusão de Cristo. E não tem como fugir. Não tem como fugir das palavras de Cristo. Por fim conclui no verso de número 37. É aquele que teve misericórdia dele. Esta é a grande verdade. E Jesus então termina com a ordem para aquele homem. Vá e faça o mesmo. Desta forma, demonstrando que o exemplo do bom samaritano deve ser seguido pelo povo de Deus. Não para conquistar a salvação, não para herdar a vida eterna, mas porque em Cristo nós temos a vida eterna e encontramos nele este mesmo exemplo. Por fim, irmãos, o texto termina desta forma, mas uma pergunta continua no ar. Já estou encerrando. Uma pergunta continua no ar. Será que Cristo é o bom samaritano? Será que é isso que Lucas quer comunicar? Será que Cristo quer falar isso para a gente através deste exemplo famoso e precioso? Eu creio que não, irmãos. Não é este exemplo que Jesus quer colocar, embora tenha semelhanças verdadeiras com o que Cristo fez. É fato. Mas como nós estamos na série de parábolas, nada mais natural do que compararmos então essa história com a história de Jesus Cristo. E aqui eu encerro as minhas palavras, copiando as palavras de Charles Spurgeon, quando ele afirmou o seguinte, medite nisso: nosso Senhor Jesus Cristo fez muito mais que o bom samaritano, porque o nosso caso era bem pior do que ele. Nosso caso era bem pior, nossa situação não seria propriamente de semi-mortos, mas na verdade estávamos mortos. Os ladrões que nos despiram foram as nossas próprias transgressões. Não nos opomos a Jesus Cristo como o judeu se opõe ao samaritano, por mero preconceito, mas nós nos opomos ao bendito Redentor por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Já Cristo, uma vez caído em meio a ladrões e assassinos, não apenas correu o risco de ser atacado por eles, mas efetivamente o foi. Ferido, agredido, maltratado, desnudado, e não apenas deixado semi-morto, mas totalmente morto e jogado à cova, Cristo foi assassinado em nosso nome, pois para ele não seria possível nos libertar da escravidão em que fomos lançados pelos nossos próprios pecados, sem que sofresse tal escravidão na própria pessoa. E ele a sofreu para poder nos libertar. Meus irmãos, o que o samaritano deu ao pobre homem foi generoso, é verdade, mas não pode ser comparado ao que o Senhor Jesus nos deu. O samaritano deu vinho e azeite, mas Jesus nos deu seu sangue para curar as nossas feridas. O samaritano se dedicou e deu todo o seu cuidado e preocupação pelo ferido, mas Cristo deu a si mesmo até a morte por nós. O samaritano gastou 2 denários, mas Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos nele. A compaixão do samaritano manifestou-se por apenas um curto período. Se teve de caminhar ao lado de sua mula, transportando o ferido, foi por um percurso não muito longo. Cristo, porém, anda junto a nós, lado a lado, desmontado de sua glória e nos carregando por toda a vida. Isso é o que Cristo fez por nós, irmãos. O exemplo do bom samaritano é belíssimo, é verdade, mas o que Jesus fez por nós é muito mais belo. O que Jesus fez por nós é muito mais grandioso. A grande verdade do texto é que o exemplo do grande samaritano, Jesus Cristo, promove o exemplo do bom samaritano, que pode ser eu e você
amando todos que estão aí fora.